Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho o prazer de vos apresentar a Valéria Cristina Silva. A Valéria Cristina Silva é pós-doutora pela Universidade de Nova Lisboa, Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, é docente pela Universidade Federal de Goiás, no Instituto de Estudos Socioambientais e pesquisadora na área de cultura, arte, imagem, imaginário, geografia e literatura. É doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. É autora de livros e artigos acadêmicos e dos livros de poesia Em Asas de Borboletas e Em Bolhas de Sabão, Infanto-Juvenil, Estrelário, A Casa da Poesia e agora Azul, Violeta e Violino. Oi, quero começar agradecendo, a oportunidade de estar aqui no teu canal, nas tuas redes, divulgando um pouco da poesia brasileira, da literatura, e essa literatura que é brasileira, que é goiana, que é paulista também, enfim, tem um pouco de tudo. Então, eu vou começar com um poema que se chama Samburá. Eu gosto muito desse poema. Pescar um peixe na nuvem e guardar no samburá do redemoinho é como sentir o frio do vento, perdendo-se até o infinito, imaterial do sentimento. Ir ao profundo dos dias, na soma dos afetos, pintando um quadro de pétalas vivas. Caminhar até o céu numa escada de gelo, para tocar o rosto de uma estrela. E oferecer-lhe a flor azul do manacá, em seu perfume de amor eterno, lá onde o sonho adormece para acordar para sempre. E os acordes de doçura, soneto e silêncio, que um violino de veludo toca por ti. Um livro de muita poesia e muito azul, azul e branco, branco e azul, azul violeta e violino. Que ligação é esta? Tem muitas histórias que se cruzam no título desse livro. Eu posso contar algumas aqui, mas azul, violeta e violino, essas palavras, elas têm uma harmonia e tem uma simbologia das cores aqui. O azul, dentre tantos significados positivos da cor azul, quando a gente vai na psicologia das cores, ele é também a cor do romantismo, a cor da flor azul do Novalis. E esse azul, além de ser uma cor que eu gosto muito, a minha cor predileta é a cor do céu, é a cor das águas, refletindo o céu. O azul tem muito essa coisa do romantismo, e esse livro também fala disso, fala da emoção, fala do amor e fala também da perda, Por exemplo, o violeta já é uma outra cor simbólica, mas simboliza a despedida, simboliza a morte, simboliza a passagem, Então, essas cores vão ter esse significado afetivo. E violino é um instrumento muito especial, eu gosto muito do som do violino, existem muitas histórias de quem toca violino, mas dizem que é um dos instrumentos mais difíceis de se aprender, e o som do violino parece que ele toca profundamente na nossa alma. E o título também tem uma aliteração, ou seja, azul, violeta e violino. Você diz nada melhor do que a poesia para falar de sentimentos. Sim, a poesia, ela sempre falou de sentimento, ela sempre falou de emoção. Mas, por exemplo, eu uso figuras de linguagem para tentar potencializar isso. A sinestesia é uma delas, porque eu acredito que a gente está no tempo da emoção. Por quê? Em todas as épocas, as pessoas sentiram, amaram, sofreram, mas estamos no momento em que hoje se fala de responsabilidade afetiva e até mesmo de primeiros socorros afetivos, na psicologia. O tanto que é forte, o tanto que nós somos um ser hipersentimental. A nossa época é do hipersentimento, eu acho que a emoção é uma coisa ainda para ser descoberta. Por isso,
essa passagem, né, que está na apresentação do livro. Então, uma outra preocupação da minha poesia é que ela contém imagens, né? Eu aprendi que a boa poesia é aquela que contém imagens. Aprendi isso com Gaston Bachelard, com Ariano Suassuna, né, e com outros poetas também. Ela não é só uma comunicação abstrata de sentimentos, ela procura trazer a imagem, e aí também isso justifica essa passagem. Como tua poesia é criada, como você transforma palavras em poesia? Ai, mas essa pergunta é muito boa e ela me é muito cara. Então, a poesia, né? Desde criança eu gostei sempre muito de poesia, né? Cecília Meirelles, as poesias infantis, eu guardava elas, algumas eu sei de cor até hoje. E a poesia, ela sempre mexeu muito comigo. Aos 17 anos, né, aos 15, aos 17 anos, eu já escrevia poesia, né, assim, sem nenhuma pretensão autoral, sem nenhuma pretensão de publicação. Aliás, eu não acreditava muito que eu pudesse publicar. Eu fui acreditar nisso depois de ter feito uma oficina literária com uma autora que é minha amiga, chamada Glória Quirinos, né? Nós nos tornamos amigas depois de que eu a conheci nesse evento, nessa oficina, e ela me deu todo o incentivo, né? E daí eu comecei a escrever pensando na publicação, né? Revendo os meus poemas. Mas a poesia, ela me acontece no cotidiano. Por exemplo, eu estou passando por uma paisagem e tenho um insight, de repente eu estou estudando um livro e me vem uma imagem poética, eu vou registrando essas coisas no dia a dia, né? Então todo dia acontece, né? A poesia é um vivido. Até por isso eu falo que os meus poemas me biografam, porque isso vai acontecendo no cotidiano, em sala de aula, às vezes até em trabalho de campo, né, conversando com meus alunos, surge alguma coisa e eu estou sempre anotando. Tem meu bloco de notas, né, virtual e manual também, meu caderninho. Então isso tá sempre virando livros, né, desde de que eu comecei, né, a acreditar que eu poderia publicar e que isso era interessante, né, e a partir também do elogio das pessoas, né, que gostavam do que eu escrevia, do que eu falava. E aí esse é o meu fazer poético, é uma coisa cotidiana. Eu não paro agora eu vou escrever meu livro de poesia. Não, ele vai acontecendo, né, a todo tempo, e depois eu reúno essas coisas, lapido, e isso se torna um livro de poesia. E depois, a cada 80 poemas, 100 poemas, eu começo um processo de lapidação e recriação daquilo que surgiu, que nasceu, né? É o processo mesmo de ler, reescrever. Muitas vezes eu escrevo várias vezes o mesmo poema, vou trabalhando, parece que é uma coisa sempre inacabada, até chegar ao ponto de publicação, né? E às vezes, quando eu pego o livro já publicado e leio novamente, nossa, eu podia ter mudado isso aqui, né? Então é um pouco isso. Essa parte ela é um pouco visceral e ela é um pouco exaustiva, né? Porque essa coisa de aceitar o poema, aceitar aquele poema que nasceu e já foi trabalhado. Então é um pouco esse o processo, né? E às vezes quando eu publico um livro eu já tenho um outro organizado, né? Foi o caso do Azul, Violeta e Violino, que eu tinha também reunido um conjunto de poemas curtos e outros textos poéticos que eu publicava cotidianamente no Instagram. Né? Naquele espaço do Instagram, então eu organizava essas poesias, e aí eu já tenho também quase 90 poemas dessa natureza, está lá esperando, né, uma oportunidade de publicar, porque também assim, às vezes não é fácil conseguir editora, né? O meu primeiro livro, eu não sei se você vai perguntar disso mais à frente, mas o meu primeiro livro, que foi Em Asas de Borboletas e em Bolhas de Sabão, foi uma grande felicidade, né? Porque eu submeti a Paulinas e na época quem estava nesse setor de avaliação era a professora Maria Alexandre, irmã Maria Alexandre, né? Que hoje infelizmente já não está entre nós, e ela gostou muitíssimo do livro e publicou assim de primeira. Então isso foi uma grande felicidade, mas não é fácil
conseguir uma publicação, por exemplo, de uma editora, né, do nível da Paulinas, que tem toda uma difusão. Da poesia, por exemplo, ela foi publicada com incentivos da Lei Aldir Blanc, que eu ganhei, né, lá o edital, e aí surgiu a Casa da Poesia. Esses poetas cantam em mim também, e um deles é o Drummond. E aí eu escrevi um batom cor Drummond. Você já imaginou um batom cor Drummond? É manhã de quase maio, delinei os lábios de batom e antes leio um verso de Drummond, vermelho, brilhante, compacto. As palavras rolam no espaço e ficam lisas, polidas, escondendo escamas e cascos, no feixe de luz que chega, como a seda do segredo, como a sorte do acaso. Seu claro enigma está sempre a iluminar a maquiagem de que me visto e a sombra do meu desvendamento. Uns poemas sobre Portugal, Lisboa, Porto. O que te inspira? Quais são os temas que você gosta de tratar? O tema da viagem é um tema que eu estudo, né? Eu sou uma geógrafa da viagem, né? A minha formação é geografia, mestrado, doutorado, e o pós-doutorado é que eu estou indo para outras áreas no campo das artes. Mas a viagem é a viagem de conhecimento, é a viagem de descoberta. E aqueles poemas, eles foram feitos no momento em que eu vivi em Portugal 3 meses, né, também fazendo um trabalho acadêmico lá. E assim, andar por aquela cidade, né, por aquela língua portuguesa raiz, foi também entrada em estado de poesia. Então, esses poemas nasceram lá, de caminhar pelas ruas de Lisboa, pelas ruas do Porto, enfim. Em O Fio e a Fênix, você diz: se a fumaça há fogo, se há fogo há. Haverão cinzas, nas cinzas o poder de renascer. Otimista, poetisa? Que a poetisa sempre foi vista como algo assim, que não tinha tanta importância como o poeta, o homem. Eu acho que poeta é uma palavra, é um substantivo que serve tanto para mulher como para homem, né? E eu gosto muito do verso da Cecília: não sou alegre nem triste, sou poeta. E eu me fio nessa força. Beleza, então para vir no otimismo, né? Da Isso. poesia. Sim, o otimismo da poesia. Eu participo de uma filosofia muito otimista, né? Eu sou estudiosa de Gaston Bachelard, principalmente o Bachelard noturno, do imaginário, né? Dessa elevação do espírito filosófico e criativo. E ele é muito feliz com a vida, né? Feliz até na solidão, porque a solidão feliz é um momento de estudo, de escrita, de introspecção, de entrar em outros mundos. E então sim, e esse poder, né, da fênix, esse poder de renascer, né, renascer a partir da poesia, sim. A minha poesia, ela pode até conter uma ou outra poesia que é crítica, que eu acho que é necessária, mas ela é uma poesia, sim, de otimismo, né, um otimismo na boa acepção da palavra. Não um otimismo hipócrita, mas um otimismo no sentido de que cada espírito possa se incentivar mesmo a fazer e a ser o que quer ser. Voz de veludo azul. Voz de veludo é agulha de disco no momento da canção, que arranha e acaricia, timbre de suave rouquidão, que risca e arrepia. O veludo em tom desnudo é áspero e macio como núpcias, bodas de veludo e violino, rangendo a céu aberto, como a água da tua boca no meu deserto. A voz de veludo ecoa no auditório, revelando o tom blé do seu repertório. A voz de veludo é azul violino e faz um combinado de beijo encarnado. Tão cismada a voz de veludo que canta um blues de amor proibido. Lisboa, né? Lá foi um pós-doc
que no meu trabalho a gente chama de licença capacitação, então foi um pós-doc, um estágio pós-doutoral curto, mas foi muito rico, foram 3 meses, e aqui eu recebi um financiamento do CNPq para fazer um trabalho, para desenvolver um projeto de internacionalização, que não estou só eu na Europa, tem mais 2 alunos meus que vieram nesse projeto de internacionalização, eles estão em Portugal, e eu vim para a França, porque há muito tempo eu gostaria de estar aqui, né, por um período um pouquinho maior. O projeto era de 1 ano, mas a gente recebeu 6 meses, está ótimo, fantástico. E aqui o meu projeto, ele é sobre a relação arte-cidade, né? Essa eu tenho chamado de geografia da arte, não só eu e alguns colegas, né, que estão estudando isso. E o título desse projeto macro é A Cidade de Todas as Artes, né, a metrópole como local de cultura. Então esse é o projeto, né, onde guarda-chuva, que estamos todos envolvidos, mas aqui especificamente, né, eu sou supervisionada pelo professor Alberto da Silva. Eu estou estudando essa relação da cidade da arte a partir do cinema. Então nós estamos pensando também o cinema em Goiás, que impacto que tem, né, o cinema em Goiás, Goiânia e em Paris. Não é exatamente uma comparação, mas é um estudo de potencialidades, e refletindo sobre isso e refletindo, né, sobre algumas produções fílmicas. Tá? Então esse é o meu trabalho aqui com o Alberto, né, é muito ligado ao cinema, mas que está vinculado a esse projeto maior, que eu tenho, inclusive orientando outros alunos nesse campo da geografia da arte. Estive aqui também 3 meses, de 21 para 22. Essa é a 6ª vez que eu venho a Paris, espero que logo, né, tenha a 7ª, a 8ª, então é um lugar para mim afetivo, né? Eu já fiz alguns trabalhos refletindo também sobre essa filosofia que 2 autores que eu trabalho, né, que é o Gaston Bachelard, que eu já falei, mas também o Walter Benjamin, que embora seja alemão, né, ele é tido como um parisiense adotivo, e eu já vim também fazer outros trabalhos aqui, né, e produzir artigos sobre isso. Então é uma cidade que me põe a pensar o meu tema, né, que é o imaginário urbano, o imaginário da cidade, a geografia da arte. Ela é ultra romântico. Vou tocar sem toque, carícias sem tatos. São feitas com palavras que movem dentro para sentir. É chama que por si arde, queima e flama, e ao queimar alimenta-se. Da música da existência. Há uma ponte curva entre o meu olhar e o teu. E se nunca te vi, você veio ao meu encontro, desfazendo o segredo da solidão, no abraço da noite imensa. Se jamais te beijei, te amei em todas as minhas vidas, e te dei a mão em todos os sonhos. Nos reconhecemos sempre, num século ou noutro. Quantas vezes morri nos teus braços, e quantas vezes nasci ao teu lado. Quantas vezes nos encontramos apenas uma vez, e quantas vezes partilhamos uma vida inteira. Num campo florido, numa cabana de lenda, num quarto de abóboda estrelada, ainda me lembro, num tempo qualquer, nos encontramos na ponte de Londres, recém-construída. Lembro-me ainda naquela montanha de um tempo distante, quando me disse adeus, pensando ser para sempre, e colheu as rosas espinhentas cravadas na rocha, que me entregaste com as mãos sangrando. Manchou também meu coração. Parti para sempre daquele tempo em meu cavalo azul e um chapéu de cone e o lenço do vento. Não importa quantas vezes eu me case ou com quantos homens eu me deite em quantas vidas. Somos fogo de uma mesma chama recriada, sempre acesa, porque Deus existe e nos forja sempre no mesmo símbolo, entre o tempo e a eternidade, para recomeçar. Nunca te amarei só um dia, você e eu somos o absoluto no sempre, e lá no céu, depois e antes de todas as eras, nós dois seremos sóis, uma só estrela.